Durante a abertura da sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Rafinha Abado, do PL, tomou posse para um mandato temporário de 15 dias na Câmara Municipal. Ele assume a cadeira de Iago Morandi, do PL, que se licenciou por questões de saúde. Representante da Zona Norte da cidade, Bado obteve 1.763 votos nas eleições de 2024. Ele é servidor público e atua como líder comunitário. A gente vai trabalhar muito, principalmente pelas crianças especiais, como eu tenho um filho, que tem paralisia cerebral, então a gente vive isso no dia a dia. E essa é uma das pautas mais importantes na minha legislatura aqui na Câmara, nesses 15 dias. Serão poucos dias, mas serão dias intensos de trabalho. Eu hoje estou representando a Grande Santa Fé aqui e nós vamos trabalhar para que a gente possa fazer com que aquele povo trabalhador e que também é sofrido tenham pelo menos algo diferente do que temos hoje. No espaço de acordo de lideranças, a prenda veterana do CTG Os Carreteiros, Camila Bueno de Lima, falou sobre a participação do Festival Nacional de Artes e Tradição FENARTE, realizado no último fim de semana em Cristalina, Goiás, representando a 25ª região tradicionalista. O grupo ligado às empresas Randon conquistou o bicampeonato nacional na categoria Danças Campesinas, Invernada Adulta, e também o vice-campeonato nas danças birivas. Os resultados destacam a atuação da entidade em uma das principais competições da cultura tradicionalista no país. Na ordem do dia foi aprovado o requerimento do Poder Executivo que solicita pedido de informações sobre podas e supressões de árvores na cidade no primeiro semestre de 2025, que a Secretaria de Gestão esclareça os critérios técnicos adotados, quem realiza as vistorias e autorizações, se há plano de manejo arbóreo e o projeto de arborização em vigor e se existem contratos com empresas terceirizadas para a execução desses serviços. Os vereadores acataram também o requerimento que solicita detalhamento do contrato publicitário entre o município e a empresa Protard, incluindo serviços prestados, valores pagos, campanhas realizadas, critérios para a contratação, termos aditivos, relatórios de execução e desempenho, além de documentos que comprovem o envio em formato digital e editável. Os vereadores confirmaram também a realização da sessão solene no dia 7 de agosto, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal, em homenagem aos 30 anos da empresa Chico Tornearia. A mesma cresceu de uma pequena garagem para uma sede de 7.000 metros quadrados, tornando-se referência nacional na fabricação de peças de alta complexidade. No espaço do Grande Expediente, a vereadora Andressa Malman, do PDT, voltou a falar sobre a falta de operação do castramóvel da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela esclareceu alguns pontos e afirmou que o equipamento está há mais de 2 anos parado no município de Caxias do Sul. Eu vi algumas notícias no dia 24/7, por exemplo. Após adequações, o secretário projeta a conclusão do Centro de Proteção de Bem-Estar em até 1 ano. Licitação relançada na última semana, a empresa vencedora será conhecida no dia 5 de agosto, que seria hoje. Hoje seria 5 de agosto e nós saberíamos qual seria a empresa vencedora. Porém, no dia 1º/8, na sexta-feira, suspenso o edital do Centro de Proteção Animal. A ação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial na última sexta-feira do dia 1º. O certame foi relançado no dia 21 de julho. A empresa vencedora deve ser anunciada até o dia 5, que seria hoje. As obras estão atrasadas em mais de 1 ano. Já o vereador Capitão Ramon, do PL, destacou diversas ações realizadas durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, ressaltando também os custos políticos que ele enfrenta por estar fora do sistema. Entre os avanços mencionados, o parlamentar citou conquistas importantes na área econômica, como a criação do PIX, no meio ambiente, com a implementação do Marco Legal do Saneamento Básico e, no âmbito social, a criação do auxílio emergencial. E os feitos do governo Bolsonaro foram muitos. Aqui eu citei somente 2. E eu pergunto a você aí de casa, qual é o preço que se paga por não fazer parte do sistema? Hoje nós temos o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com a sua prisão domiciliar decretada, justamente porque ele não fez e não fará parte do sistema.